E aqui, é claro, nossa resenha ela vai e volta, a gente vai transitar, mas eu queria pegar um gancho importante desse que você falou, da mudança da regra que evoluiu. Eu queria que o Messi falasse como que você tá vendo hoje, o que a gente tá vendo, né? Em alguns rounds, o atleta coloca no mesmo round, por exemplo, dedo no olho, chute nas partes baixas, dedo no olho de novo, e eu tenho notado que os árbitros têm um receio de tirar pontos. Claro, um ponto pode decidir uma luta. Mas assim, tá na regra, tem que ser cumprida. E como que você vê esse receio dos árbitros de não aplicarem a regra da forma correta? Então, hoje não é só a comissão atlética, hoje é o mundo que te vê. Muitos árbitros, eles vêm pelo público, né? Eles são amados porque eles fazem o que todo mundo quer. Eu sou odiado porque eu faço a regra, e eu aprendi no judô. Eu nunca mudei, não faço curva. Se você vê a transição hoje, depois que eu parei, né? Porque depois que o Dana White falou que eu não ia mais pisar no octógono e tal, eu fui refletir esses 20 anos de UFC. Eu tive, como foi toda essa troca, essa mudança de regras por anos, eu era lutador antes. Não era árbitro, era lutador. Então, vale tudo que a gente fazia na academia, as taparia, todas essas coisas, eu queria que o cara, né, o que era nossa mentalidade? Você vai lá pra morrer. Não bato, não faço nada, eu durmo, quebro, isso aí. E minha cabeça era isso. Então eu sempre deixava ao máximo eu sempre dei chance de você. Quer lutar? Você vai lutar. Você vai até o final, pô. Mas só que não é isso mais. Sim. Como a regra mudou, eu não mudei, eu não evoluí junto, né? Até, sabe, porque é meia estrelinha, meia coisa, então você vai... Chega uma hora que você não escuta muito, né? Foi o que aconteceu com o Anderson Silva, perdeu porque não escutou. Então hoje eu vejo exatamente a minha cabeça como árbitro e minha cabeça como lutador. O que me atrapalhou um pouco era a minha cabeça de lutador. Porque o que eu tenho que estar lá como árbitro é defender você, defender da sua cabeça. Sim. Porque você quer lá morrer, mas eu não posso deixar você morrer. Sim. Então essa foi depois que eu parei, que eu falei, porra, eu devia ter feito um pouco de equilíbrio, porque você vê a luta, tem várias lutas que eu arbitrei, que eu hoje falo, pô, devia ter parado muito antes. Assim, são coisas que você vai aprendendo com a vida. Mas Mário, desculpa, mas isso acontece com todos os árbitros de um modo geral. Claro. Isso que não é uma coisa exclusivamente sua. A gente, inclusive, teve uma luta polêmica sua que não lembro o nome do lutador. Foi o Michael Chiesa. Que ele até fala, eu fingi que tava desmaiado. Assim, Cara, tem isso gente é que, ridículo, tem gente que se aproveita de uma situação Então, também. Né? porque assim, ele Tava falou encaixado. Ele falou assim, ó, que a técnica dele é relaxar o braço para ele ter, já Que aí tava pega aqui, mais. você vai relaxar, como é que você vai fazer? Né? Então assim, Dá são 3 coisas tapas? que não dá, né? Mas tem coisas que vocês sabem que eu podia ter parado, tipo a Shevchenko lá com a Pedrita, entendeu? Só que assim, ninguém entende uma coisa. A força de um soco, de um peso pesado na sua cabeça é muito maior do que o peso de uma pedrita na cabeça da Shevchenko. Sim. Ou a Shevchenko na cabeça da pedrita. Sim. E eu conseguia ver a força, que não era igual. Só que foi a primeira luta, né, que era de feminina. Ela estava vindo de superou a droga e tal, só que eu não tinha visto quem era a pedrita. Nunca tinha visto ela lutar. Então eu fui lá como, né... Sim. Só que eu falei pra ela, enquanto você estiver se defendendo, eu vou deixar você lutar. Então ela nunca perdeu a consciência. Toda vez que eu falava que eu ia parar a luta, ela mexia. Até a Shevchenko falou isso. Só que assim, você vendo texto Cenário. na televisão, fica ruim. Só que lá eu sei que não foi tanto aquilo. Não tomou tanta A dimensão Tem muitas hoje homens que Sim. se arrebentam de porrada, mas é aceitável porque é homem. Uhum. Então assim, eu não podia, né, não preciso discutir isso, mas o meu erro foi na época que eu tinha assessoria, fala que você deixou ela ser guerreira, aí que me fudeu mais. Sim. Porque aí o grande público já leva... É aquela coisa, né? Quando você quer... Tem uma diferença de você entender e querer entender, né? Então, mas aconteceu, já foi, mas a fala do Dana White foi muito pesada na coletiva, né? E como que foi o seu sentimento de ouvir aquilo ali, momentos depois ali? Eu sou casca grossa nisso. Eu tava 20 anos lá. A minha maior dor era a minha família. Perfeito. Meus filhos eram pequenos, sim. Então a escola, então todo mundo que era pai famosinho e tal, mas pra eles é ruim. Pra mim, quero que... Falando bem ou mal, amigo, né? Fala de mim. Fale de mim. Eu sempre falei isso. Porque assim,
50%. Vai gostar e 50% não. Depende da luta, depende da época. Só que assim, eles tinham que pegar alguém, por exemplo. Dana White nunca gostou muito de brasileiro, não é só eu. Em geral, né? Em geral. Então me pegaram como Cristo, e eles perderam um puta de um árbitro bom, que hoje tem um monte de árbitro merda lá. Mas você vê que hoje ele não fala muito mais, porque senão ele vai perder todos os árbitros. Porque todo mundo comete erro. O Herb Dean já cometeu, o John McCarthy já cometeu, todos cometem. Não é erro que você quer cometer, que às vezes acontece. Cara. E nunca teve essa união entre os árbitros para você corrigir essas coisas. Era sempre a comissão atlética querendo abafar, ou não sei o quê, depende do que era. Interesses, então, assim, né? E a gente pode colocar nesse mesmo pacote aquela decisão da luta do Eric Silva? Então, a do Eric Silva eu acho que foi um pouco diferente. Eu fiz a regra. Sim. Só que eu não devia ter feito a regra, eu devia ter visto o business. O business. Porque o soco na nuca também não foi tão forte, mas foram mais do que, né? Foram 4, 5 socos na nuca. Que acontece também, vira e mexe. Não foi tão, só que assim, a regra disse, porra, eu falei, não bate na nuca, não bate na nuca. Ele ficou continuando a bater na nuca. Só que assim, aí ali, rápido. Aí quando eu. A gente fala de uma fração de segundos, né? Então, mas aí, sempre quando acaba a luta, eu espero passar a luta de novo para depois dar a decisão. Que se eu ia tirar ponto ou não, eu ia desclassificar. E quando eu fiquei vendo que ele bateu, aí veio o Bruce Buffer. Sim. Perguntou, eu falei, não sei ainda, não sei, talvez eu desclassifique ele. Já foi no microfone, já pro carro lá, o caminhão. Desclassificação. Aí já fudeu. Aí começou a levantar Dana White. Que demorou um tempo, né? Aí eu falei, agora fudeu, né? Agora já falei, vou fazer. Meu peito agora tem que assumir, né? Aí assumi. Aí não queria nem que eu arbitrasse a luta do final lá do José Aldo. Eu falei, quer saber, bicho? Foda-se. Já tô no... Agora vambora. E foi um anticlímax total naquele momento, né? Nossa. O mundo cai, parece, né? A comissão atlética só nas suas costas. Não, mas assim, ó, eu fiz a regra. Se você vê, então, o cara bateu nas... E assim, você avisou ainda, né? Você falou, cara, para de bater, que senão eu vou te classificar. E ele continuou batendo. Ah, mas não tá forte, mas... Mas se eu pudesse voltar... Deixaria... Você deixaria. Não, o Eric Silva ganhasse. Ele tava vindo num hype, numa ascendência, e ali, se a gente observar, foi o ponto de declínio, talvez, sabe não? Sabe onde declinou? Na segunda luta que ele fez, ele queria que eu arbitrasse. Ah, tá. E o Valide que não deixou. Ele falou, Valide, você não sabe nada de marketing, o Eric Silva. Depois até eu filmei um negócio lá, que eu dou explicação disso. Sim. Aí. E ele até filmou, a gente até fez uma brincadeira. Porque acontece, cara. Ele errou, talvez eu errei também de não ter deixado um pouquinho ali. Só que assim, o que acontece? Ou você vai fazer a regra ou não. Você vai estar arbitrando para quem? Sim. O público, pro atleta, TV. Entendeu? Porque não é justo também pro cara que tomou lá. Sim. Mas assim, então é uma balança muito tênue, né? E uma dúvida, quem tá dentro do cage, o árbitro que tá dentro do cage, ele também em algum momento pode fazer a função do árbitro que dá as notas, ou uma coisa não interfere? Não? São equipes diferentes. O juiz, porque assim, é árbitro e juiz. Ah, sim. Uma o juiz julga. O árbitro arbitra. O árbitro, ele é arbitrário. E aí, esse caminho, como é que funciona? Acabou a luta, vamos decisão. Eu não tenho nada a ver com a decisão. Você só pega e anuncia. Os 3 escolheram lá, eu só levanta. Eu só tenho que ver as faltas e a regra do jogo, né? Digamos assim. É por isso que é importante você saber as regras, você ou para, não para, porque o juiz também não pode tirar ponto. Só a gente pode tirar ponto. Então, se você tá tomando soco na nuca, você vai querer que eu... sim, ele? Entendi. E aí, voltando um pouquinho, nessa pós-conferência ali que o Dana White teceu algumas palavras, né, lamentavelmente um pouco mais duras ao seu respeito. Como é que foi aquele bastidor do pós-luta ali? Teve algum encontro com o Dana White? Já me falaram lá na hora que eu ia ter que ficar 1 ano suspenso. Eu falei, sem problema. Mas chegou a encontrar o Dana White? Porque assim, a Comissão Atlética Brasileira, ela é ainda, né? Não era agora, eu não sei mais, porque eu não estou mais convivido com isso. Mas ela era muito dependente do UFC. Então, o que eles mandassem... E tem várias comissões atléticas que são dependentes desse dinheiro do UFC. Então, eles estão sempre querendo agradar. O que eles falam é o que acontece. E aquilo que a gente escuta, né? A gente estava falando antes de começar o programa. Dana White não manda na ousada, não manda na comissão de arbitragem. Mas ele sugere, de certa forma, né? Então... Ele não manda. Então realmente fica complicado. Mas, ó, posso falar? Sim.
Todo mundo às vezes me pergunta se eu tenho alguma raiva, alguma coisa. Cara, foi 20 anos de glamour na minha vida. Eu vou reclamar do quê? Foi um ciclo que foi ótimo. Eu nunca mais vou. Eu tô no videogame, eu tô no bonequinho, eu tô nas cartinhas, eu tô nos. O seu filho já jogou o UFC? Já. Deve ser legal pra caramba ver o pai no Exato, O videogame. bonequinho dele é Então, assim, famosíssimo. o que eu vou reclamar da vida, bicho?